Fala galera ligada na TV Atitude Podcast. Hoje vamos falar de CCXP 23 que confirmou o grande diretor Zack Snyder no maior evento de cultura pop do Brasil. E quem tem mais informações e opinião de credibilidade sobre essa notícia é o jornalista Ubirajara Galvão. Oi, Carlão. Oi, gente, tudo bem? Então, uma notícia muito boa, né? O Zack Snyder, né? O famoso diretor Zack Snyder tá vindo aqui pro Brasil e pela primeira vez na CCXP, né? Ele vem através da Netflix, que vai vir com um painel junto com ele pra estreia do novo filme dele, que chama Rebel Moon. Rebel Moon parte um, né? Porque vai ter uma outra parte. O novo filme dele, né? Tipo, autoral dele, né? Não é um filme baseado em livro, nem em HQ, nem em nada. Tipo, o roteiro é original dele, junto com mais outras duas pessoas. E ele tá vindo aí pra CCXP pra divulgar esse novo filme, né? O Zack Snyder é um cara, assim, gosto bastante dele, gosto bastante da visão que ele tem do cinema. Porque o Zack Snyder, ele tem aquela. Ele é 880, né? O pessoal gosta muito dele, e tem o pessoal que odeia ele por causa do universo da DC. Pra quem tá por fora de quem que é o Zack Snyder, ele que criou, né, ele que foi o roteirista e diretor do Homem de Aço, que é aquele filme com o Superman, com o Henry Cavill. Depois ele dirigiu o filme da Liga da Justiça, né? Na verdade, o Liga da Justiça tem aquela polêmica, né? Porque ele começou a dirigir o filme, ele teve um problema com a filha dele lá, e ele teve que sair da direção por motivos pessoais. E aí entrou o Joss Whedon, né? E saiu aquele filme no cinema da Liga da Justiça. Anos depois, né? Ele lançou o filme da Liga da Justiça que ele queria, porque o filme que saiu no cinema foi totalmente diferente das ideias que ele queria, né? E muita gente não gosta da visão que ele tem. Ele também é o diretor do Batman vs Superman, né? E muita gente tem uma certa, assim, repulsa por ele, porque não gosta da visão que ele tem dos heróis da DC, porque ele criou um universo sombrio, um universo mais voltado, assim, pro pessoal mais, assim, depressivo, aquele universo mais sombrio, mais escuro, né, com cores mais escuras, e tem um pessoal que não gosta dessa visão dele. Eu particularmente gosto. E eu até gostaria de pedir permissão aqui pro Carlão para explicar uma coisa que aconteceu com ele. Porque o que foi o seguinte, ele criou o Homem de Aço. E o Homem de Aço é um filme que muita gente gosta. Tem uma parcela de gente que não gosta, mas a maioria das pessoas gosta. A partir do Homem de Aço, ele ia criar o universo da DC nos cinemas, assim como a Marvel criou. Mas você tem que pensar que é o seguinte, a Marvel, ela foi criando o universo dela aos poucos. Não foi de um dia para o outro. Acontece que a Marvel já estava muito na frente, já estava lançando o segundo filme dos Vingadores, e o pessoal da Warner, né, era a Warner que detém os direitos da DC nos cinemas, ela cria um filme em equipe também, para bater para bater de frente com o pessoal da Marvel. Qual que era o plano do Zack Snyder? Ele fez o Homem de Aço, ele ia fazer o Homem de Aço 2, ia ser uma continuação direta do Homem de Aço. Depois ele ia fazer um filme solo do Batman. Só depois ele ia fazer o Batman vs Superman. Porque o que era a ideia dele? O Batman vs Superman que ele queria era baseado nas revistinhas em quadrinhos. Eu vou falar HQ, tem gente que fala revista em quadrinho, mas HQ também. Do Cavaleiro das Trevas, escrito pelo Frank Miller. Nessa HQ, o Superman ele começa a obedecer o governo. O governo americano, né? Começa a ser meio que o cachorrinho do governo americano. E o Batman chega e vai contra a oposição, vai contra a galera rebelde para bater de frente com o Superman. Mas o intuito do Batman não é matar o Superman. O intuito do Batman é virar pro Superman e falar: Ô, o que você tá fazendo, né? Presta atenção. E aí tem um embate deles, que o Batman usa aquela armadura, a mesma armadura que usaram no filme do Batman vs Superman, pra eles terem um embate, pro Batman aguentar as porradas do Superman, pra ele meio que fazer o Superman acordar, né? E tal. É essa que ia ser a história. O Superman obedecer ao governo seria escrito no Homem de Aço 2 e também no filme do Batman. Você ia ver as motivações do Superman, que é que fez ele obedecer ao governo e tudo. Então ia ser uma coisa descrita com calma, com paciência, e ao longo dos filmes você entendendo isso. O que a Warner quis? Ela pulou etapa. Ela
tirou o Homem de Aço 2 e o filme do Batman solo que ia ter, e já quis que soltasse o Batman vs Superman de uma vez. O embate de dois grandes heróis. O que o Zack Snyder teve que fazer com isso? Ele teve que pegar as ideias que ele ia implantar no Homem de Aço 2 e no filme do Batman e enxugar, né? Tipo assim, cortar um monte de coisa pra caber no filme do Batman vs Superman. Então as motivações que o Superman tem, as motivações que o Batman tem pra estar contra o Superman, foi tudo escrito assim, muito assim, não teve motivação na verdade, né? Foi uma coisa assim jogada no ar. Porque como é que você ia trabalhar isso sem dois filmes? Então assim, por que eu tô explicando isso? Porque tem muita gente que critica o Zack Snyder falando que o Batman vs Superman é uma bosta, que ele não sabe escrever filme, que ele não é um bom diretor, mas ele não tem culpa. A culpa é da Warner. Entendeu? Eu tô falando isso que assim, isso já foi. O povo já sabe disso, o pessoal assim. Tem muita gente que já sabe disso, porque galera que fica mais antenada e tudo, mas tem muita gente que também não sabe. E é por isso que eu tô explicando isso. E aí o que aconteceu? Depois do Batman vs Superman, o que ele ia fazer? Ele queria criar, ele queria elaborar, né? Filme da Mulher Maravilha, que teve. Filme do Aquaman. Filme do Flash. E filme do Cyborg. Ia ter filmes solos pros quatro outros heróis. Pra depois ele lançar o filme da Liga da Justiça. O que a Warner fez? Não. Você vai lançar o filme da Liga da Justiça depois do Batman vs Superman. Mas e os outros heróis? Entendeu? Ele teve que se virar, né, novamente. Eu fiz um barulho aqui, peraí. Ele teve que se virar novamente pra escrever o roteiro do filme. E tudo bem, ele tava escrevendo o roteiro do filme que ele queria fazer. Era um filme ali que seria mais ou menos de 2 horas e pouco. Beleza. O que aconteceu nesse processo? A filha do Zack Snyder, ela cometeu suicídio. E aí o cara teve que se afastar da produção. Ele já não estava feliz pelo andamento da produção dele, pelo que o Warner queria fazer com o projeto dele, e ele teve que se afastar, não tinha condição, né? Pô, a filha dele cometeu suicídio, né? O que a Warner fez? Em vez dela respeitar o tempo do cara, adiar o filme e tudo mais, ela contratou o Joss Whedon. O Joss Whedon que foi o diretor do Vingadores 1 e Vingadores 2. Contratou o Joss Whedon e o que seria assim, um contrato deles? Ó, você vai pegar o roteiro que eu escrevi e você vai seguir o roteiro que eu escrevi. Esse que era o plano. Pegar o roteiro que o Zack Snyder escreveu e seguir fielmente aquele roteiro. O que o Joss Whedon e a Warner fizeram quando o Zack Snyder afastou? Mudou totalmente o roteiro do cara. E aí lançaram aquele filme no cinema que a gente viu da Liga da Justiça. Que ficou parecendo um negócio cheio de remendo. Que uma coisa não fazia sentido com a outra, assim. Tem muita cena que o Zack Snyder fez lá, mas grande parte, tipo assim, eles mudaram 60, 70% do roteiro do cara. E aí, lançou aquele filme. Só depois daquele filme que a gente teve o filme do Aquaman. E aí tiveram que mudar assim, não tinha roteiro do Aquaman ainda, mas todas as ideias pro filme do Aquaman antes do filme tiveram que ser mudadas pra acontecer depois. E assim, claramente você vê que o filme era pra ter saído antes. E aí, gerou a polêmica lá, depois eles começaram a soltar Esquadrão Suicida, que... Não, passou um carro aqui, vou repetir. Depois a Warner soltou Esquadrão Suicida, que foi pro outro diretor, que foi também uma porcaria. Soltaram depois do filme da Mulher Maravilha 2, que foi uma bosta também. Eles não sabiam o que fazer. E aí, o que aconteceu? Surgiu na internet, durante esse meio tempo, uma campanha que chamava Release the Snyder Cut, que é tipo assim, libere a versão do Snyder. Que o povo queria ver a versão que o Snyder tinha planejado pro filme da Liga da Justiça. Essa campanha que surgiu na internet gerou tanto assim, visualização. Teve atores famosos de Hollywood que também entraram na campanha, soltavam no Twitter Release Snyder Cut. Eu fui no Twitter e escrevi Release da Snyder Cut, tinha hashtag. Eu fui no Twitter e fui um dos que colocou pra soltar. Mas assim, era uma campanha que ninguém acreditava que ia dar certo. Ninguém. Sabe? A gente colocou lá, mas falou, mano, a Warner nunca vai soltar isso. Mas qual que foi a parada? A HBO, ela detém os direitos da Warner.
E a Warner detém os direitos da Liga da Justiça. E aí o que acontece? A HBO liberou uma grana pro Zack Snyder, virou pra ele e falou, ó, essa grana é pra você terminar seu filme. Você já gravou 30% do seu filme, grava os outros 70%, que o povo mudou. E aí, explodiu, tipo, na hora que soltou essa informação, a internet parou, falou, véi, vai ter o Snyder Cut, e que não sei o que, não sei o que. E aí, o que que o Snyder fez? Ele pegou, gravou todas as cenas que faltavam pro roteiro dele, chamou a galera de novo, chamou Gal Gadot, chamou o Ezra Miller. O que que acontece? O filme dele pro cinema, que teve a versão do Joss Whedon, foi 30% só. Mas ele já tinha gravado uns 80% do filme. Então faltava 20% pra gravar. É porque a Warner não tinha. A Warner e o Joss Whedon não tinham usado essas outras porcentagens. Ele pegou, faltando 20% ali mais ou menos pra acabar o roteiro dele, ele chamou a galera de volta, chamou Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, Ben Affleck, pra terminar de gravar o filme dele. E aí, o que que ele fez também? Como o filme ia sair direto na HBO Max, e não teve os filmes do Aquaman, quer dizer, do Aquaman teve, né? Mas o Aquaman foi depois. Mas mesmo assim, não teve filme do Flash, não teve filme do Cyborg. O que que ele pegou e fez? Ele chegou e gravou cenas extras pra mostrar um pouco da origem desses heróis. Não ia ser um filme de origem, mas ia ser cenas adicionais pra explicar a história desses personagens. Até porque quem vê o filme da Liga da Justiça que saiu no cinema, depois vê a versão do Zack Snyder, vai perceber que o Cyborg, tipo assim, o Cyborg foi o que mais foi atrapalhado em toda essa história, porque a história principal do filme da Liga da Justiça do Snyder Cut é a do Cyborg. E não tem nada da história dele na versão do Joss Whedon, nada. Os caras simplesmente cortaram o Cyborg do filme inteiro. E aí o que que ele fez? Ele pegou algumas cenas adicionais, implementou no filme, colocou outras cenas adicionais pra mostrar o que seria no futuro do universo que ele queria fazer e lançou um filme de 4 horas. Aí o que que acontece? Os haters do Zack Snyder ficam falando aí, ainda bem que esse filme não saiu no cinema porque ele teria 4 horas de duração. Ninguém ia ficar 4 horas no cinema. O que acontece é que o filme do Zack Snyder para cinema não ia ter 4 horas. Ele fez esse filme de 4 horas porque ia ser soltado no streaming e porque a HBO tinha liberado. Ele falou, faz o filme que você quer fazer. A versão que ele ia fazer do cinema, se a filha dele não tivesse cometido suicídio, se ele não tivesse sido afastado, ia ter umas 2 horas de duração. Não ia ser muito. Ele só aproveitou que ia sair no streaming e aí ele elaborou um filme maior pra contar a história dos heróis que a Warner não queria contar antes do filme. Porque a Warner tava pulando etapas pra querer igualar com a Marvel. Mas a Marvel, lembrando, pra fazer o filme dos Vingadores, a Marvel fez outros 5 filmes antes de ter o filme dos Vingadores. Pra ela fazer o filme dos Vingadores 2, já tinha mais ou menos em média ali 8 ou 9 filmes. E a Warner querendo pular a etapa pra alcançar a Marvel. Então por que que eu tô voltando a explicar? Por que que eu tô explicando isso tudo? Porque não é culpa do Snyder. Eu falo isso pra todo mundo. O cara não tem culpa do universo da DC. Esse universo que a gente viu aí do Zack Snyder, desde o Homem de Aço até agora o Aquaman 2, que o Aquaman 2 que vai sair agora em dezembro é o último filme desse universo do Snyder. Aí depois, depois do filme do Aquaman, aí vai começar o universo da DC do James Gunn. Mas por que eu tô explicando isso? Porque o povo insiste em culpar o Snyder, falando que foi culpa do universo dele, que ele fez Batman vs Superman que foi uma porcaria, que ele fez que Liga da Justiça teve 4 horas que não saiu no cinema, ia ser ruim por causa da culpa dele. Não. Você tá entendendo? Eu expliquei isso tudo pra pessoa entender que os filmes não deram certo por causa da Warner, por causa da gerência da Warner. Tanto que, olha só, o The Rock, ele fez o filme do Adão Negro. Quando ele fez o filme do Adão Negro, o que ele queria fazer? Ele queria trazer um Henry Cavill de volta como Superman. Porque a galera da Warner não queria o Henry Cavill como Superman, porque quem criou esse Superman foi o Zack Snyder. Olha a mentalidade dos caras da Warner. Graças a Deus, esse pessoal todo aí da Warner que bagunçou todo esse universo do Snyder, graças a Deus essa galera saiu. Agora tá a galera do James Gunn lá. Aí eles vão rebootar o universo.
E o primeiro filme vai sair em 2025, chama Superman Legacy. Já escalaram o ator dele, já escalou o ator da Lois Lane. Vão começar a gravação no ano que vem. Então, assim, graças a Deus mudou essa gerência toda. Eu gostaria de ter visto a continuação do universo do Snyder. Eu realmente gostaria. O Snyder já tá em outra. Ele já produziu outros filmes depois do Liga da Justiça. Mas aí o Zack Snyder, ele já fez um filme pra Netflix que chama Army of the Dead. E agora vai lançar o Rebel Moon. Né? Tanto o Army of the Dead como o Rebel Moon são filmes exclusivos dele, são a história original dele. Né? Eu gosto muito da visão dele, porque o Zack Snyder ele é um diretor autoral. Então, assim, porque eu gosto muito do Snyder, porque ele é um diretor muito autoral. O que é que eu quero dizer com isso? Ele é um cara que ele faz os filmes do jeito que ele quer. Porque tem muito diretor que segue a mesmice, segue o clichê, segue o padrão. E aí o diretor não se destaca. Eu gosto do Zack Snyder porque ele é um diretor autoral. Sabe? Eu vou fazer uma comparação aqui, mas não é dizendo que um diretor é melhor do que o outro, não é nada disso. Mas o Zack Snyder ele é tipo o Steven Spielberg. Steven Spielberg ele é um diretor autoral. Ele cria as histórias que ele quer, histórias originais dele do jeito que ele quer. É tipo Nolan, Christopher Nolan, que fez o Oppenheimer, fez Interestelar, fez A Origem. Ele cria os filmes do jeito que ele quer. O Zack Snyder, ele é tipo esses diretores. Ele é autoral. Ele não segue padrão, ele não segue modinha. Ele fala, eu quero criar esse filme do jeito que eu quero com essa minha ideia aqui. E ele vai lá e cria. É disso que eu gosto do Zack Snyder, sabe? Ele é muito autoral, sabe? Ele é muito, assim, original. E... Então, assim, eu tô muito feliz, sabe? Eu sou muito fã dele, sabe? Eu comprei o Blu-ray da Liga da Justiça Snyder Cut, da versão dele, né? Eu espero conseguir o autógrafo dele na CCXP, por que não, né? E assim, eu gosto bastante dele, tô bem feliz dele vir, sabe? Porque é a vida dele reerguendo de novo, porque foi uma puta sacanagem que a Warner fez com ele. Sabe, não respeitou o luto do cara, não respeitou o trabalho do cara. Sabe, não respeitou o momento que o cara tava lá e só quis ganhar dinheiro em cima, não respeitou as ideias dele. Sabe, ia estar o universo da DC hoje em dia talvez até melhor do que o universo da Marvel. Se tivesse respeitado o tempo que ele queria fazer, as ideias que ele queria fazer. Entendeu? Então, assim, é muito complicado isso, sabe? Só lembrando aí pro pessoal que tá escutando, olha outros trabalhos que o Zack Snyder já fez como diretor. Ele fez Madrugada dos Mortos, que é um puta filme de zumbi, sabe? Pra quem gosta de filme de terror, filme de zumbi, e você não viu Madrugada dos Mortos, é um filme de 2004, assista. Mano, é um puta filme do zumbi. E assim, é muito bom, né? Esse filme clichê de zumbi que a gente costuma ver hoje não, porque hoje tá muito saturado o zumbi e tudo, né? Mas você tem que lembrar que esse filme é de 2004. Não tinha saturação ainda de zumbi. A ideia, assim, igual eu falei, ele é um diretor autoral. Então dá uma chance pra esse filme, porque é um puta filme de terror, um puta filme de zumbi, muito bom. Ele dirigiu 300 de Esparta, o primeiro, porque teve uma continuação dos 300 de Esparta, que não é muito bom, mas ele dirigiu o primeiro 300 de Esparta, baseado em uma HQ. E assim, é Ctrl-C, Ctrl-V da HQ. Ficou assim, a fidelidade com a HQ é gigante, gigante. Muito bom. Ele dirigiu o filme do Watchmen. E pra quem não viu o Watchmen ou viu a versão original, pega a versão Director's Cut, a versão do diretor. Que o Watchmen é baseado também numa HQ. Ele dirigiu A Lenda dos Guardiões, que é um filme de animação de umas corujas. Muito bom também. Tá? Não confunda com A Origem dos Guardiões. Tem um filme que chama A Origem dos Guardiões. Aí tem uma outra parada. Esse filme chama A Lenda dos Guardiões. É um filme de animação com várias corujas. Só procura. Eu não vou falar nada do filme, porque o filme é muito bom. Pra não estragar nada. Pra pessoa que vai ver, mas procura. Chama A Lenda dos Guardiões. Não é A Origem. É A Lenda dos Guardiões. Ele fez Sucker Punch. Né? Aqui no Brasil ficou com o subtítulo Sucker Punch Mundo Surreal. Que é um subtítulo bosta. O Brasil tem essa mania de colocar subtítulo nos filmes e fica uma bosta. Não sei pra que o Brasil tem essa mania. Mas chama Sucker Punch. Recomendo também procurar a versão estendida do filme, que acrescenta muita coisa boa. E aí ele fez todo o processo aí da DC, né? Que eu já expliquei isso tudo agora, né? E agora ele tá com esse Rebel Moon, parte 1. E
é uma coisa assim mais sci-fi, uma coisa mais futurística, mais futurística, meio mundo pós-apocalíptico ali, sabe? Creio eu que eu vou curtir bastante, gosto muito dessa temática, né? Então, tô bem feliz, né? Peço até desculpa pro Carlão pelo tempo que eu levei pra explicar isso tudo, mas eu quis tomar esse tempo, eu quis tomar esse tempo para explicar para as pessoas o que aconteceu direito com o Zack Snyder em todo esse processo da DC. Porque tem muita gente que sabe, tem muita gente que critica o Zack Snyder achando que ele é o culpado por essas coisas e ele não é. Foi a gerência da Warner, tá? Já quis deixar esse negócio bem claro. Sabe, uma coisa é você não gostar do tipo de filme que ele faz, ou não gostar da direção dele. Tudo bem, aí tudo bem. Mas culpar ele pelo fracasso que foi esse universo da DC, aí é porque a pessoa é leiga e não tá sabendo do que aconteceu nos bastidores, tá? Então, desculpa aí todo o tempo que eu levei pra explicar tudo isso do Zack Snyder, mas ele é um puto diretor, sabe? Você pode não gostar, talvez assim, tem gente que não gosta da direção dele e tudo mais, mas acho que cada pessoa tem que aceitar, assim, tem que ver que ele é um diretor muito bom. E ele é muito autoral. Ele faz as coisas na visão dele e do jeito que ele quer. E assim, é de respeito isso. Independente se você gosta ou não da visão que ele tem pra passar, ele é autoral. E isso é muito legal. Obrigado a você que nos escutou até aqui e até o próximo TV Atitude Podcast.